Boa noite a todos. Bom, meu nome é Anselmo. Dentro do possível, sou um trabalhador ativo aqui do NEOV. De alguma forma, a gente procura trazer a público um pouco daquilo que a gente vem estudando constantemente. E uma questão muito importante a observar a cada dia dentro de nós é que a cada momento, a cada vez que retomamos determinados assuntos, nós começamos a observá-lo por outra ótica. Muitas vezes, pessoas que frequentam a casa há vários anos tiveram uma noção específica sobre o aprendizado, sobre o que absorveu diante das exposições. Depois, com o passar do tempo, as ideias foram mudando também, junto com a possibilidade de se fazer os cursos da casa. São novas pessoas retomando novamente variados assuntos, incentivando cada um de nós a buscar por si mesmo, que é o principal dentro da doutrina espírita, sermos pessoas questionadoras, sempre questionadoras. É importante aprender pelos outros? Sim, é muito importante mesmo. Mas nada melhor do que cada um por si mesmo buscar as informações a respeito, tirar as suas dúvidas. Isso faz com que a gente amplie um pouco mais o nosso leque de conhecimento e também, faça com que, de alguma forma, a nossa responsabilidade aumente sobre aquilo que buscamos. Por quê? Porque é muito fácil quando nós aprendemos dentro de instituições e não nos interessamos de verdade em buscar complementar esses assuntos, esses conhecimentos. É muito fácil quando somos questionados ou quando ocorre algo fora do padrão ou algo que foge ao nosso controle, jogarmos a responsabilidade sobre os outros. Uma das principais coisas que nos trazem a doutrina espírita ou as religiões em geral, normalmente são sofrimentos íntimos, E esses sofrimentos, na grande maioria das vezes, nós estamos atribuindo eles às outras pessoas, porque nós não buscamos conhecer de fato o que motivou, qual foi o ponto-chave, o causador de nossos problemas. E quando nós paramos para refletir, nós paramos para observar que os problemas eles não vêm nunca de fora. Eles partem sempre do nosso íntimo, Vão sendo acrescidos, é claro, por coisas exteriores, mas eles partem do nosso íntimo. E hoje o tema ele é da lei de conservação. De certa forma, se nós pararmos para observar, nós vamos entender que Deus tinha um propósito, ao dar uma racionalidade para o ser humano, para dar uma inteligência diferenciada. E a conservação, a conservação no instinto geral, ela vai nos fazer entender que, através desse instinto, o ser humano ele busca desenvolver as suas qualidades, que são coisas naturais que estão dentro da gente. Quando nós, envolvidos por alguma dificuldade, envolvidos por alguma necessidade, somos forçados a dar um passo adiante, vamos de alguma forma treinando a inteligência que está latente dentro de nós. Então, com relação à conservação,
Temos ali no capítulo integral, acho que mais de 40 questões. Eu não devo ter abordado aqui umas 7, no máximo, porque foi uma ideia hoje do qual eu desejava direcionar o assunto. São muitas as possibilidades, se cada um de vocês pegarem o capítulo referido e derem uma estudada. Mas essas possibilidades, diga-se de passagem, elas vão estar ligadas diretamente ao que a gente está desejando nesse momento. Aquilo que nos causa uma certa ansiedade, que nos causa uma certa perturbação. Quem se lembra desse personagem? Todo mundo, né? Todo mundo. O desenho, a história sem fala, sem texto, ela é uma mostra clara, né, de uma linguagem. E basicamente o que o Cascão está fazendo aqui? Oi? Fugindo da chuva. E o fugir da chuva é o quê? É um instinto, né? É um instinto de conservação. Do mais básico. O Cascão, tudo bem que é um caso extremo, né? Mas ele é o mais básico. Muitas vezes nós vamos partir do princípio que o instinto primário de conservação, ele vai fazer com que nós, seres racionais, deixemos de lado o nosso próximo e passemos a cuidar exclusivamente de nós mesmos, né? Então nós vamos chamar isso de um instinto ainda animalizado, certo? Então esse é o instinto de conservação. Na questão 702, né, do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta: é lei da natureza o instinto de conservação? Então, se nós pararmos para observar, todos os seres vivos possuem esse instinto, não possuem? E nós não somos diferentes. Nós também possuímos um instinto de conservação. De alguma forma nós buscamos nos alimentar, né? Quando a barriga ronca, é um aviso, né, de que algo está acontecendo. Ou, muitas vezes, ela nem chega a dar aquela roncadinha, né? Não. O nosso relógio interno, ele começa a nos avisar que precisa de algo. Então é o nosso instinto falando alto, gritando conosco, alertando que precisa de alguma coisa. Então todos os seres vivos possuem, né, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Se alguém erguer a mão para um cachorro, para um gato, a reação deles vai ser qual? Primeiro não é atacar, não. O atacar é um outro instinto, é o segundo instinto, é o de defesa, né? Mas o primeiro instinto vai ser de reagir para trás, correr para trás, fazer algo para que ele não seja atingido. Na sequência, o instinto vai fazer com que ele ataque, né? Que é a preservação. O atacar vai fazer com que ele se defenda e o seu agressor se afaste. Mas vamos sair um pouquinho da questão da evolução do princípio inteligente, porque entendendo da forma da evolução do princípio inteligente, nós vamos, como espíritas, não vai haver a questão de entrar no mérito dos reinos, mas na questão do princípio inteligente, o espírito, a princípio, passa pelo mineral, vegetal, o animal, até atingir o hominal. Em todos esses estágios ele vai aprender, vai adquirir conhecimentos, seja pelos instintos, seja pelas sensações que a natureza produz. Então, pelos instintos ele vai aprender a sobreviver. Vamos imaginar que um vegetal ele vai buscar luz, não vai? Se nós ficarmos infernizando a vida de uma planta, mudando ela de lugar, ela vai ficar sempre buscando luz. Se nós afastarmos ela para a sombra, com certeza o seu galho ele vai começar a entortar e vai buscar luz. Então isso é um instinto. Ela passa pelas sensações também, por quê? Porque quando ela começa a sentir a falta do calor, ela começa a sentir o frio, uma mudança térmica, ela começa a ir atrás. Ela se ressente da água, ela precisa da água.
Ela começa a sofrer, começa a perceber o sofrimento quando começa a sentir a falta da água. Começa a sentir o sofrimento, passar pelo sofrimento do ressecar a sua vida. Então, são coisas que o Espírito ele vai adquirindo passo a passo. Quando se chega no animal, ele passa a ter uma inteligência rudimentar, digamos assim, sem entrar também no mérito da discussão sobre inteligência maior, menor, isso não vem ao caso. Mas pela inteligência rudimentar ele já começa a buscar seus alimentos, ele começa a identificar seus alimentos, suas necessidades, ou seja, o seu meio ambiente, ele começa a interagir com o meio ambiente, até chegar na nossa condição de homem, que a princípio, né, há muito tempo atrás nós passamos pelas mesmas condições, a vida muito mais instintiva, e isso já passou, né? Passou nada, né, gente? Passou nada. Na maioria das vezes nós somos muito mais instintivos do que racionais, porque da mesma forma que o animal se recolhe ao perigo iminente, o ser humano também assim o faz. Se nós sentirmos que vamos ser agredidos, a nossa reação é nos afastar, é nos proteger. Se em algum momento nós estivermos passando por uma situação de afogamento, nós temos algumas condições aí, né? Eu estou nadando do lado de um amigo meu, nadando não, dentro da água, né? Porque eu não sei nadar. Então eu estou dentro da água, de repente eu piso num buraco, o meu instinto é levar quem estiver do meu lado junto, tá? Porque eu quero subir, eu não estou preocupado com quem estiver do meu lado. Eu não vou falar, não, eu vou afundar porque eu não posso matar o outro. De forma alguma, o meu instinto vai fazer com que eu agarre a pessoa com unhas, dentes e tudo que tiver ao meu alcance. E isso é natural. Há o contrário. Há uma situação de que alguém, num instinto de conservação ao próximo, pule na água para me salvar. Não deixa também de ser um instinto de conservação, mas já é uma questão diferenciada de evolução. Então nós, como seres humanos, hoje nós temos a possibilidade de refletir sobre os nossos atos, do querer ou não querer fazer algo, né? O do querer entrar na água e arriscando a possibilidade de morrer afogado, mesmo não sabendo nadar. Isso também está ligado ao instinto. Saindo dessa questão do instinto e do instinto racionalizado, nós vamos entrar na questão dos meios de conservação. Os meios de conservação são importantes. Não adianta termos só o instinto em si, né? Bom, eu tenho fome, mas eu não posso passar, até porque não tem nenhuma roça aqui perto, e pegar um tomate e sair comendo. Até porque se tivesse, né, teria dono. Mas nós temos aqui na questão 704 do Livro dos Espíritos: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Deus não daria a todos nós, né, a necessidade de viver, de experienciar, de passar por várias coisas nas nossas encarnações, por várias experiências, se não tivesse nos dado também possibilidade de nos manter. Ou seja, com todo o aprendizado que tivemos em outras ocasiões, como espíritos, crescendo sempre a todo momento, como homens nós temos à nossa disposição todos os meios necessários para o nosso desenvolvimento. Então ele coloca o seguinte, que, certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. Então o homem primitivo, ele buscava se alimentar também, né? Não
não interessa também o como, mas muito provavelmente iriam em busca de folhas, de frutas, tudo que de alguma forma fosse mastigável, né? E pela observação eles vissem que as pessoas que comeram não morreram, né? Que é igual o animal, né? O animal ele come, morreu, os outros já não vão atrás, né? O rato é assim, né? Rato você pode cansar e pôr veneno lá. Um come, os outros não comem mais se aquele morrer. São malandro. A gente devia ser assim ainda também. Só que o homem, por uma necessidade maior, ele busca outras coisas, ele busca ser diferenciado. Eu tenho comigo que o homem não era para ser carnívoro, sabe? E quem ensinou o homem a ser carnívoro foi o tal dos Tiranossauro Rex. Aqueles vinham lá, aqueles caras comendo, né? Comendo, todo mundo falou, não, se ele pode, a gente também pode, né? E o homem passa a criar ferramentas, não foi? Criaram várias ferramentas para caça. Então, a princípio, nós, sem ferramentas, sem absolutamente nada, com as mãos nudas, comíamos mais vegetais. Mas, veja só que interessante, vamos esquecer os tiranossauros, que eles também não têm tanta culpa assim não. O homem vai lá e ele observa que tem um bichinho na água, um tal de peixe, né? Para quem não gosta de carne, tem lá o tal de peixe. Poxa, o peixe é bonitinho, os animais também vão lá e comem, puxa, que gracinha. E como é que a gente vai fazer para pegar esse peixe? Então, a natureza em si, deixada por Deus, ela não ficou apenas o que estava fácil à mão de todo mundo para que pudesse ser comido, mas também fica, né, à disposição do homem toda uma matéria-prima. Mesmo de uma forma rudimentar, a inteligência vai se desenvolvendo. Então o homem ele vai criando cada vez mais métodos, né, mais meios de conservação sofisticadíssimos. Então essa a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que o habitam. Partindo da necessidade de viver como meio principal do desenvolvimento humano, aliado à inteligência no sentido mais amplo de raciocínio lógico, o homem tem à sua volta todos os meios materiais de sobrevivência. Porém ele deve desenvolvê-lo de alguma forma. Eu imagino que alguém deve ter inventado o tal do arpãozinho, né? Alguém muito inteligente na época inventou o tal do arpão e foi lá e pimba, conseguiu fazer a primeira pesca. E aí desencadeou uma série de outras coisas também, como caça. No nosso ciclo de desenvolvimento constante, as necessidades aumentando, os grupos vivendo cada vez mais unidos, mais juntos, gerando pequenas sociedades, passam a desenvolver métodos mais eficientes, né, de caça. Hoje nós temos disso daqui para cima. São modos que tendem a abastecer uma quantidade muito grande de pessoas. Mesmo que isso custe a devastação da natureza, que também não vem ao caso hoje, mas que nós como seres humanos gradativamente vamos tomando consciência com relação a isso, como meio de conservação. Então, se antigamente tomávamos a consciência de que para nos conservar em vida precisávamos nos abastecer, hoje nós temos a consciência de que pelo excesso nós precisamos criar meios de conservação que não seque o abastecimento da humanidade. Então, se alguém já viu alguma empresa que beneficia peixe, vai ver que a quantidade é muito grande. E isso não é só nessa área, são basicamente em todas as áreas hoje. A gente pode estender isso para a indústria automobilística, né? Que também não é a questão da conservação, mas está incluída no contexto social.
Então, dando sequência no capítulo, nós temos sobre o gozo dos bens terrenos. Então, nós vimos os meios de conservação, nós vimos a questão do instinto de conservação. Se nós tivermos o instinto e criamos os meios de conservação, é fato que o acúmulo, as facilidades, vai fazer com que o ser humano busque aproveitar cada vez mais aquilo que ele conquista, né? Se isso era assim no passado, a gana de aproveitar um pouco mais as suas conquistas, como que está hoje essa situação? É triste, né? Porque se a gente começar a pensar intimamente assim, fala, puxa vida, né? A gente vê as indústrias, elas trabalhando aceleradamente, visando, entre aspas, o benefício da humanidade, quando na realidade não estão visando o benefício da humanidade algum, né? Os seus proprietários estão visando especificamente o seu benefício financeiro. De certo que, se nós avaliarmos dessa forma, muitas pessoas ficam sem as condições básicas de sobrevivência. E nós enquanto pequenos, né? Pequenos criadores, pequenos conquistadores no meio social em que vivemos, nós não agimos tão diferente, não, porque nós buscamos, né, beneficiar tudo aquilo que está à nossa volta de maneira que nos satisfaça amplamente, e esquecemos, é claro, de tudo que está à nossa volta. Esquecemos de tudo que está à nossa volta, principalmente no quesito ser humano. Então, muitas vezes, quando a gente se pega numa pergunta dessa, a gente fala assim, puxa vida, mas se hoje as grandes indústrias só pensam em si mesmo, qual a principal condição para se mudar isso? As grandes indústrias, elas não são a maioria, são da humanidade? Não tem como. Então, se as grandes indústrias se preocupam em amealhar coisas com o objetivo, ou o pseudo-objetivo de auxiliar muitos, se nós, aqui presentes, estendêssemos esse auxílio a uma ou duas pessoas constantemente, e isso fosse gerando uma cadeia muito grande, eu imagino que a humanidade estaria numa situação muito diferenciada do que ela é hoje. Então, o aproveitar os bens terrenos pode ser motivo de vida e evolução, ou de morte física e moral. Mas você vai fazer uma apologia à pobreza agora? Não, de forma alguma, né? Mas desde que as conquistas que a gente possa fazer, elas sirvam, né, para nos beneficiar, mas que também nós não pensemos em estender apenas as migalhas às pessoas que estão à nossa volta. Hoje nós temos aí como conquista social de duas pessoas específicas, né? Um, com muita luta, pode ter adquirido um carrinho desse para catar uma sucata, para vender uma verdurinha na rua. Antigamente tinha muito, né? Carroceiro vendendo verdura na rua. Eu lembro, eu era pequenininho, os caras passavam vendendo as verduras. Hoje não, hoje está mais sofisticado o negócio. E aquele carro ali, que eu não sei se é um Porsche, ele é folheado a ouro, totalmente folheado a ouro, moldado, esculpido manualmente. Então a gente tem que, no decorrer da nossa vida, da maneira como nós mudamos o nosso pensamento, da maneira como nós vamos nos posicionando diante de nós mesmos, né? Porque a gente pode falar assim, mas nós não teríamos que nos posicionar diante da sociedade? Não adianta nada. Diante da sociedade, todos nós já estamos posicionados de alguma forma e queremos extrair algo disso. Agora, quando a gente começar a se posicionar diante de nós mesmos, nós vamos começar a entender de uma maneira muito mais clara sobre a questão do supérfluo e o necessário.
E olha que interessante, esse é um assunto, né, que não vai se esgotar tão cedo. Não vai se esgotar tão cedo. Se a gente parar para pensar, existem pessoas que não ficam sem trocar de carro todo ano, mesmo que ele esteja em perfeitas condições. Celular, nem se fala, né? Celular é um show, né? É uma festa consumista, né? Saiu um que tem um vermelho diferente do meu, eu vou lá e compro esse porque tem um vermelho diferente do meu, mas ele atende a ligação e faz da mesma forma, não muda nada. Então hoje em dia muitas vezes as pessoas têm internet no telefone, no iPod, no iPad, no no qualquer coisa, e em casa tudo desnecessariamente, porque não usa tudo de uma vez. E as tecnologias, elas estão todas englobadas uma na outra. O consumismo é tão grande, né, com relação ao supérfluo, que as operadoras de telefone e que oferecem internet, por exemplo, eu vou citar elas porque são elas que não me saem da cabeça. Elas me ligam todo dia, né? Toda hora, todo segundo, né? E a pessoa, quando ela não para refletir, ela fica trocando um plano atrás do outro, todos iguais, às vezes até tomando prejuízo de alguma forma, mas pagando sempre 20, 23 reais a mais, porque isso é tabelado, né, gente? Você põe lá, 23 reais a mais, você vai ter tal benefício. Aí todo mundo, falou em benefício, maravilha, né? Todo mundo vai para cima e compra mesmo. Então, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Que maneira nós teríamos de conhecer o limite do necessário? Então a resposta ela é muito simples, né? E faz com que a gente tente refletir um pouquinho. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Por quê? Na maioria das vezes nós não aprendemos com a experiência errada dos outros. Dizem que o inteligente é aquele que aprende por si mesmo, né? E o sábio é aquele que aprende observando os outros. Então, na maioria das vezes, nós somos inteligentíssimos, porque nós só aprendemos entrando pelo cânon, de verdade. A gente vê aqui, um exemplo assim muito típico, né? Alguém vai falar, mas eu não faço isso, né? Eu não faço isso. Mas é engraçadinho quando a gente vê uma foto, né, de uma criança toda lambuzada de chocolate, né? É muito engraçadinho, porque a gente sabe que essa criança não comeu chocolate. Vamos começar logo por aí, né? Mas ela está toda bonitinha, toda enlameada, né? E isso é o que muitas vezes nós ensinamos para os nossos filhos, ou que aprendemos dos nossos pais, ou que já vem de muito tempo atrás. Eu falo isso até brincando, porque eu apesar de ser um jovenzinho ainda, eu cresci sabendo que não se podia desperdiçar comida. Eu cresci dessa forma. E hoje em dia, muitas vezes, nem em casa eu consigo fazer com que meus filhos ajam dessa forma. Porque é muito fácil encher o prato, porque tem abundância, está lá no fogão, né? E quando se vira as costas, mais da metade da comida fica. É fácil, temos cachorros, né? A sobra da comida a gente mistura com a ração, por que não, né? E dá lá para o cachorro, bonitinho, né? Fazer cocôzinho, tudo mole, acabar com o quintal, né? Mas, e esse excesso? Para onde nós poderíamos conduzir? Todos os dias, a todo momento. Aquele pacote de arroz e feijão que muitas vezes nós alegamos não ter tempo e doamos para as igrejas fubá, né? Que é o que sobra normalmente na cesta básica. A gente vai lá, sobrou um fubazinho e um sal, como se a humanidade vivesse de fubá e sal, né? Porque nós não vivemos de forma alguma. Alguém aqui vive de fubá e sal? Não, né? De forma alguma, né? E muitos, se não tiver um feijão, é capaz de discutir em casa por causa disso, né? Não basta só um arroz, simplesmente. Então, muitas vezes, por
pecarmos no excesso, um dia talvez nessa vida ainda ou em outra, a gente precise de algo um pouco mais forte para que a gente possa compreender a necessidade de guardar as coisas. Então, nós temos uma relação de uma utilização saudável da coisa e do dispendioso. Então, não há situações em as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesmo das coisas. Porque quando a gente fala em falta de alguma coisa, muitas vezes a gente já parte para o pré-julgamento, né? E fala, puxa vida, mas se fulano está passando fome hoje é porque ele caiu na bebida, né? Porque ele é um cachaceiro, né? Tudo bem, eu concordo também que muitas vezes é isso. Se fulano está passando dificuldade hoje é porque ele não se interessou em estudar. Eu estudo pra caramba, por que o cara não pode estudar? Eu tudo quanto é curso para melhorar o meu lado profissional eu estou fazendo. Por que ele ficou para trás? Então nós julgamos, sempre julgamos. Só que muitas pessoas nessa condição do qual julgamos fizeram de tudo e tudo deu errado. E fizeram de tudo de novo e tudo deu errado. Até que um dia, pela fraqueza moral, caíram sim em alguns vícios, em algumas coisas, para que nós, como boas pessoas, os julgássemos. Então, muitas vezes, né, a prova do qual nos identificamos na atualidade, ela tem uma relação muito grande com o que gastamos no passado. Muitas vezes nós gastamos inteligência, gastamos criatividade, gastamos boa vontade, e hoje, por mais que a gente a tenha, a gente não consegue utilizar, porque ninguém valoriza, porque ninguém dá uma oportunidade, e por isso nós somos julgados. Eu espero que o futuro, né, de todas as pessoas que de alguma forma prevariquem com os seus bens, prevariquem com as coisas que possuem, com as coisas que conquistam, não passem necessariamente por expiação, por provação, pela mendicância. Que eu acredito que essa deve ser uma das provas difíceis, não a mais difícil, mas uma das provas difíceis que existem na humanidade. Porque mesmo sendo difícil, todo mundo gostaria de ser rico, não gostaria? É difícil ser rico, gente, não é? Eu acredito que sim, porque é tanto dinheiro. Vamos pensar, vamos nos colocar no lugar do Antônio Hermílio de Moraes, por exemplo. Aquele homem, ele tem aí milhares e milhares de funcionários, tá? Centenas ou dezenas de empresas. Não é uma responsabilidade muito grande? É fácil manter todo mundo, porque são filhos. Quem tem uma empresa, ela não tem só a própria família, não. Tem diversas famílias, são ramificações da sua própria família. E se ele não zelar por todos, todos perecerão. Então é uma responsabilidade muito grande. Fora o controle ainda das próprias vicissitudes, né? Que falam alto quando as facilidades estão ali no auge, estão muito próximas, do qual a gente se ressente e tem uma tendência muito grande a fraquejar por elas. Então, meus queridos, como lei de conservação, né? Nós, na simplicidade, entendemos que passamos por diversos aprendizados. Como espíritas, principalmente, temos que ter essa convicção, porque senão não estaríamos aqui. Aprendemos a duras penas muitas vezes, aprendemos, mesmo que erroneamente pelas próprias experiências, e é exatamente por isso a questão reencarnatória, para que nós possamos corrigir os nossos delitos do passado, e que esse aprendizado, ao rememorarmos dentro de nós, hoje como nós somos, fazendo uma avaliação íntima de como realmente nós nos sentimos
diante das situações em vida familiar, em vida social, no trabalho ou em relação com os nossos amigos, que através dessa autoavaliação a gente possa pelo menos ter uma pequena noção do que nós fomos, de como nós estamos e do que nós vamos nos tornar daqui a alguns anos. Se queremos as glórias, da evolução, que tenhamos pelo menos a sinceridade de avaliar tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo do qual interage conosco e que de alguma maneira a gente possa interferir, e que essa interferência ela seja de alguma forma benéfica, porque em relação de natureza, como seres humanos e seres sociais que somos, a nossa parcela de responsabilidade ela não passa esquecida diante do Criador. Pode até ser que diante de nós mesmos, diante da nossa própria consciência, ela passe esquecida, mas diante do Criador não. Então, nós temos responsabilidade total sobre quem nós somos, sobre o que nós vamos fazer com as pessoas à nossa volta e como o nosso planeta ele vai estar daqui a algumas décadas. Muito obrigado a todos.